Classificação matemática para a próxima fase do Campeonato Paulista. Com o time misto, Santos vacila fora de casa e perde para o Novo Horizontino. Daqui a pouco tem choque rei no Allianz Parque. Palmeiras se apoia em excelente retrospecto dentro de casa contra o Tricolor. E o São Paulo se apega aos números gerais do duelo. E ainda, em entrevista, Josef Blatter ainda se diz presidente da FIFA. E o emocionante velório de Astorga em Florença. E vem pra cá, vem com a gente. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva desta quinta-feira, que começa destacando o clássico de logo mais entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. No 100º jogo do estádio, desde a inauguração, o Verdão sobra contra o rival quando os duelos acontecem na Casa Alviverde. Já o Tricolor tem números melhores no retrospecto geral do confronto. Olha só. Daqui a pouco, no Allianz Parque, o Palmeiras recebe o São Paulo pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Esse será o primeiro choque rei de 2018, mas esse confronto tem bastante história. Até hoje, as duas equipes já se enfrentaram 314 vezes, com 108 vitórias do Tricolor contra 104 do Verdão, além de 102 empates. O São Paulo já balançou as redes 422 vezes, enquanto o Palmeiras marcou 417 gols. Se formos levar em conta apenas o Campeonato Paulista, a vantagem do São Paulo fica ainda maior. São 169 jogos, com 67 triunfos do time do Morumbi, 47 empates e 55 vitórias palmeirenses. São contabilizados 247 gols do Tricolor e 218 do time alviverde. Mas outra estatística bem recente favorece o lado verde do clássico. Desde que o Allianz Parque foi inaugurado em 2014, o estádio recebeu confronto 5 vezes. E em todos esses duelos, os donos da casa saíram vencedores. Foram 16 gols marcados pelo Palmeiras contra apenas 3 do São Paulo. O Farini. Cruzamento saiu. Tentou o domínio Hernani. E no clássico de logo mais, quem será o vencedor? Façam suas apostas. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, portanto, quinta-feira de clássico. Ainda acho um pouco estranho clássico na quinta-feira, mas faz parte do calendário. Palmeiras... Outro dia não foi no sábado? Pois é. Né? Na quinta-feira, portanto, tem Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Expectativa de um jogo interessante, disputado e até equilibrado. E olha que o São Paulo de hoje não inspira tanta confiança, mas tem todo um lance de momentos distintos, momentos de pressão, de um lado, de outro, jejum de vitórias, muita coisa em jogo. E a gente vai falar muito mais sobre esse clássico ainda hoje no Gazeta Esportiva, Palmeiras e São Paulo, com todos os detalhes, né? Quem joga, quem não joga, o que esperar, o que não esperar. De primeira mão, num primeiro momento, o que dá para dizer é que a expectativa é de um jogo, não sei se é um jogo bonito, mas um jogo interessante. Concorda, mestre? Concordo, boa noite. Boa noite. É claro, um jogo bonito no futebol brasileiro, quer dizer, aquele jogado aqui no Brasil. O pessoal faz um pouco de confusão quando eu faço essas críticas, achando que eu me refiro também à seleção brasileira. Não. A seleção brasileira está indo muito bem, graças a Deus, na mão do Tite. É uma outra história. E é outra história porque são todos os jogadores que estão lá no exterior e tal. E o Tite está evoluindo. O Tite está evoluindo. Sim. A visão dele do futebol está evoluindo. Ele já trocou o Ancelotti pelo Guardiola, que é um avanço, né? Terrível. Ele está dizendo que gostaria de aplicar o método, o sistema do Guardiola na seleção brasileira. Você sabe qual é o sistema? 2-3-5. É aquele lá do início. Do futebol do século retrasado. 2-3-5. 2 zagueiros jogando lá na frente, 3 armadores e 5 atacantes. Falando do Palmeiras e São Paulo, jogo bonito não vai ser, mas vai ser realmente interessante, como você disse.
muito disputado, sobretudo porque é só para isso que serve esse campeonato paulista estadual, né? Não só para impedir que os clubes se preparem adequadamente para os grandes momentos da temporada, mas também para derrubar técnico. E os dois técnicos o Roger Machado... Você já coloca o Roger também na berlinda? Já estão pedindo a cabeça do homem por aí. Perdeu 4? Como perdeu 4? Não perdeu vence a 4. Perdeu 2 e empatou 2. Mas venceu onde interessa, que é na Libertadores América. É verdade, mas aqui não adianta. Aqui perdeu, empatou 3 partidas, já está na marca do pênalti. É um absurdo, mas é o brasileiro. O brasileiro gosta do atalho, né? Ele não quer fazer o caminho certo, ele quer o atalho. Ele quer chegar lá e meter a mão. É isso que ele quer, mais nada. Custe o que custar. Custe o que custar. Bom, e lá no site gazetesportiva.com tem uma arte comparando o Dudu e o Valdívia, os números dos dois, e também tem uma reportagem especial sobre o Diego Souza. Corre lá e dá uma olhada, viu? As 2 reportagens estão muito bacanas. E falando, claro, ainda do Choque Rei, participe da nossa enquete. Quem chega mais pressionado para o Clássico? É o Roger Machado ou o Dorival Júnior? Vote quantas vezes você quiser lá no site gazetesportiva.com. E agora, Roger Machado ou o Dorival? Eu acho que é o Dorival e vou explicar por quê. Tá. O Dorival já teve um movimento até de bastidores, de conselheiros pedindo a cabeça dele. Reunião. Se ganhar da Ferroviária, fica. Se não ganhar, sai. Depois, tem que ganhar do Palmeiras. Então já tem esse burburinho há muito tempo. Sim. Né? O Roger, o mestre até falou agora há pouco sobre esse descontentamento. Por enquanto ainda está na esfera das redes sociais, dos torcedores que estão reclamando daqui e acolá, mas não me parece ter chegado ainda na cúpula, ou seja, uma insatisfação por parte do corpo diretivo do Palmeiras. Sim. Do São Paulo não, do São Paulo já teve até recado, toque, ou vence ou cai, né? Tipo, tem voto de confiança. Mas apresenta resultado. Tem voto de confiança, mas tem que apresentar o resultado. Então eu acho que chega mais pressionado. Sim, você está esquecendo que são as alamedas do parque. É verdade. As cornetas suando sem parar, o dia, de manhã, de tarde, de noite. Suaram daquela... É sempre assim. O Palmeiras chegou ao ponto de demitir um técnico, Gentil Cardoso, que não passava pela garganta dos fascistoides da colônia, porque era crioulo, né, porque era negro. Eles demitiram no vestiário, no meio da festa, conquista o campeonato. Ele era o técnico do Palmeiras. Tinha lá um capitão, não me lembro agora, o capitão não sei o que era um corneteiro mor, foi lá e demitiu o Gentil Cardoso. O senhor acha mesmo que o Roger está chegando mais pressionado? Eu acho que dão. Obviamente, porque o Dorival tem mais tempo de pressão. Claro. Está sendo fritado há mais tempo. Está sendo fritado há mais tempo. O óleo já está bem quentinho. Agora, é uma estupidez sem tamanho. Quer dizer, o campeonato estadual devia servir exatamente para o técnico cometer todos os erros que ele tem direito. É isso aí. Para acertar o time. Porque não tem pré-temporada. Bom, e já que estamos falando desse duelo, nós vamos ao vivo lá para o palco desse clássico e o repórter Alexandre Silvestre acompanha os bastidores direto do Allianz Parque. Boa noite, Silvestre. Boa noite, minha gente. Allianz Parque ao fundo, Vinícius Rodrigues ao meu lado, ele que vai narrar o jogo para a gente exibir amanhã no Gazeta Esportiva o compacto, os melhores momentos desse 100º jogo da história desse estádio, Alberto Helena. Eu também prefiro o termo estádio. O novo Jardim Suspenso, o novo Palestra Itália. E a expectativa dessa partida, Vini, você que está nesse momento agora com as informações do Palmeiras, daqui a pouquinho eu falo mais do São Paulo, que é o visitante que nunca venceu aqui, em 5 duelos, 5 derrotas. São Paulo que vem de vitória no Campeonato Paulista, o Palmeiras vem de derrota, mas o Palmeiras está classificado, né, Vini? O São Paulo ainda não. O que você pode falar do Verdão? Boa noite, cara. Boa noite, muito obrigado. E um feliz Dia Internacional da Mulher. Para você também? Não, para todas as mulheres.
mulheres ligadas no Gazeta Esportiva, a minha mãe, Dona Márcia, que está sempre ligada, a Michele Janela, nossa apresentadora. Minha mãe, Inês. Aí sim, um beijo, minha então. Filhinha Maria. Pra todas as mulheres. Você tem alguma filha perdida Ainda por aí? não que eu saiba. Ah, tá bom. Vai, manda. Palmeiras, 4 jogos no Campeonato Estadual no Paulistão sem vitórias. São 2 empates, 2 derrotas. A última no meio de semana, contra o São Caetano. 1-0, um time reserva aqui mesmo no Allianz Parque. E antes perdeu pro Corinthians, né? Também, 2 derrotas seguidas no Campeonato Estadual. No meio do caminho aí teve a vitória por 3-0 sobre o Júnior de Barranquilha, pela Libertadores lá na Colômbia. E 2 gols foram marcados pelo Bruno Henrique, meio-campista, que ganhou a vaga de titular, pelo menos momentaneamente. É a escolha do Roger Machado para a vaga do Tietê. Na sua segunda entrada você vai trazer a escalação completa do Palmeiras, mas já dá para adiantar que o Bruno Henrique ganhou esta vaga de titular no momento para o Roger Machado. O Palmeiras chega a 100 jogos no Allianz Parque. Eu vou trazer alguns números aqui. São 65 vitórias, 17 empates e 17 derrotas, o que dá um aproveitamento de 71,4. É um ótimo aproveitamento, né, Nossa Senhora. Muito bem aqui no Allianz, conquistou 2 títulos, Campeonato Brasileiro de 2016 e a Copa do Brasil de 2015. Ano passado não ganhou nada, foi vice-campeão brasileiro. E hoje contra o São Paulo, tenta aí melhorar sua campanha. Foi ultrapassado pelo Corinthians ontem na classificação geral. Se o Verdão ganhar, É verdade, bem lembrado. pelo saldo de gols, o Corinthians passou o Palmeiras, que não é mais a melhor campanha. O adversário do Palmeiras na fase de mata-mata, nas quartas de final, já está definido. É o Novo Horizontino, que venceu ontem, passou o São Bento e já está garantido na próxima fase, assim como o Palmeiras. Resta saber quem decide em casa e quem terá a melhor campanha. O Bruno Henrique conversou com a imprensa ontem e falou sobre o peso de uma vitória num clássico como o de hoje. Vamos ouvir aí o que diz o Bruno Henrique. Não, o jogo em si, ele traz um peso muito grande, né? Como eu já tinha dito, se você tem um resultado negativo, não é bom, né? Ventila muita coisa de fora, vem muita coisa ruim, né? Então, quando você vence, ele te dá uma tranquilidade maior para poder trabalhar, principalmente durante a semana. Mas a gente está tranquilo, sabe que a gente está fazendo um trabalho bom, né? É claro que a gente sabe também que nos últimos jogos tropeçamos e erramos em algumas coisas que até servem, né, de lição para a gente não cometer mais durante a temporada, mas a gente tem total ciência de que se tem um resultado negativo não é bom, e se tem um resultado positivo durante um clássico é muito bom, é uma coisa natural. Tá aí, portanto, o Bruno Henrique, que é peça importante atualmente para o Roger, deve ser titular daqui a pouco aqui no Allianz Parque, que ainda não está tá com portões abertos já, né, Ale? Tem gente chegando. Acabaram de serem abertos os portões. Aliás, público beirando os 40 mil torcedores. Pois hoje, jogo 8h30 da noite, Vini. Certamente será um bom jogo. Palmeiras e São Paulo sempre é um jogaço. Só trazer mais 2 informações. Você sabe qual que é o jogador que mais marcou gols aqui dentro do Allianz Parque? Qual é o artilheiro do Allianz Parque? Tempo! Pensando. Nossa, ferrou, cara. Tico e Teco estão dormindo. O Dudu. Eu ia chutar Dudu, juro por Deus, cara. O Dudu, que tá mais tempo, já tá na 4ª temporada pelo Palmeiras, ele tem 22 gols com a camisa do Palmeiras. Renovou aqui. o contrato, hein? Renovou o contrato até 2022, a notícia da semana foi essa. Ou seja, tá pra ser vendido, né? Quando renova contrato, sobe multa rescisória, pois sei é, não, hein? é. E a última charadinha, qual o jogador que mais atuou no Allianz Parque, Alexandre Silvestre? Fernando Praz. Acertou! Segundo chute. O primeiro foi mental. O Praz tem 79 jogos aqui no Allianz Parque, goleiro importante na campanha da Copa do Brasil e do Brasileirão, que neste ano tá segurando um bancão aí pro Jailson, que vem bem demais, Ale. Bom, o São Paulo tem alguns problemas, né? O goleiro Sidão, o Reinaldo, lateral esquerdo, e também o Jusilei, os 3 com problemas de lesão muscular, vetados pelo departamento médico. O Militão estava com gripe no início dessa semana, foi poupado de um treinamento, mas vai ser confirmado na lateral direita. Daqui a pouquinho, como disse o Vini, a gente confere as escalações com aquela arte bonitona que o nosso pessoal de produção coloca aí para vocês assistirem na minha segunda entrada. Mas enfim, o São Paulo tem esses 3 desfalques e vem para esse jogo mordido, porque perdeu os 2 clássicos do ano, perdeu para o Corinthians, perdeu para o Santos, vem mal em clássicos nas últimas temporadas. O desempenho do São Paulo é pífio, não chega a 30% na última década em relação a clássicos. E aqui dentro, como eu disse, perdeu as 5 vezes que encarou o Palmeiras no Allianz Parque. 3 goleadas, né, Ale? É isso aí.
Um 3-0, outro 3-0 e um 4-0. Os outros resultados são 3-2 pro Palmeiras, 4-2 pro Palmeiras e 2-1. Ano passado, 4-2. Isso, e 2-1, que foi aquele jogo que foram 2 gols de zagueiros, o Mina e o Vitor Hugo, e o Chaves fez o gol pro São Paulo naquela oportunidade. Você lembrou bem, hein, cara? Estudei, né, Ale? Acho que tá no coração. O que aconteceu no último jogo aqui, o São Paulo perdeu de 4-2. E na véspera, a torcida foi lá no Morumbi, 18 mil São Paulinos. Isso no ano passado, o Campeonato Brasileiro, São Paulo ameaçado de rebaixamento. A torcida deu uma força, mas no jogo o São Paulo perdeu e perdeu de 4. Ontem aconteceu a mesma coisa no CT da Barra Funda. Claro, muito menos gente, porque não há espaço no CT. Cerca de 700, 800 torcedores basicamente organizados, dando moral para o time e também para o Dorival Júnior. E depois dessa manifestação que foi autorizada pela diretoria do clube, com o acesso dos torcedores na arquibancada do campo principal do CT, o Lugano, que é um dos membros da diretoria de futebol, conversou com a imprensa sobre isso e sobre o tabu do São Paulo nunca ter vencido aqui nessa casa bonita. Dentro do campo são 11 contra 11, né? E serão fatores técnicos, tácticos e emocionais que definirão o jogo. Mas com certeza, nesta preparação até o jogo, sempre é bom o jogador relembrar um pouquinho, né, o time que está representando, a torcida, a grandeza, a história, a responsabilidade, que também é bom ter consciência desse peso. Então acho que este intercâmbio sempre é bom. O tabu está feito para ser quebrado, né? Acho que se bem não é uma final, nem um jogo que defina muita coisa, poderia ser um ponto de inflexão para o grupo, ao ter um resultado positivo no campo deles. Acho que neste caso é um motivo de motivação para o grupo, né? De dar um pequeno passo na história de São Paulo para começar a fazer história grande. Diego Lugano falando com a gente. Antes, o Bruno Henrique. Muito obrigado, Vinícius. Valeu, Ale. Posicione-se ali no seu cantinho para a narração do jogo. Com certeza. Eu vou dar uma circulada para tentar conversar com algum torcedor e volto dentro de instantes. O nosso tempo está esgotado nesse momento. Abraço, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Eu volto já. Vini, Ale, manda o meu beijo pro Vinícius Rodrigues e o meu muito obrigada também, meus queridos. Bom trabalho para vocês. O Corinthians está classificado para... Vocês vão comentar agora? Depois. Então tá. O Corinthians está classificado para as quartas de final do Paulistão. Um gol de Emerson Sheik no finalzinho do jogo garantiu a vitória do Timão diante do Mirassol, numa partida que teve como destaque homenagens ao Dia Internacional de Nós Mulheres. Veja com Jonas Campos. Mulheres e homens lado a lado no campo. Arena Corinthians em uma noite de 2 frases que, infelizmente, ainda precisam ser lembradas e relembradas por aí. Não é não. Respeita as minas. Frases que, na verdade, vão muito além de uma noite. Fazem parte de uma rotina, de uma luta diária pela igualdade. Em 2016, por exemplo, a gente tem um número oficial no Brasil de 135 estupros por média, por dia. Por dia. A campanha surgiu, como eu falei, em 2017, 2018 foi o primeiro ano grande da campanha, mas com esses números que a gente descobriu, que a gente está tentando entender até agora, eu acho que surgiu uma inquietação que não existia ainda, mas eu acho que agora, sim, a nossa grande vontade é pegar essa rede de mulheres que já se encontra e já se identifica com essa campanha e com o respeito, né, pelas mulheres e tal. Eu acho que a partir daí a gente vai conseguir criar uma rede que talvez consiga pressionar o poder público e aí sim colher algumas coisas a partir disso. Elas vestem o não é não. Eu acho que todo mundo está engajado, de olho um pouquinho, com mais carinho para essa campanha. E nada como ter alguma mensagem num jogo que sempre está sendo muito bem visto. Eles vestem o respeita as minas. Pessoal, homens aí que estão assistindo e a mulherada também, não só os homens, que isso faça chegar e ser verdadeiro, que isso toque realmente o coração. E antes que eu me esqueça, a noite aqui em Itaquera também foi de Campeonato Paulista. Corinthians e Mirassol, partida que confirmou a classificação do Timão para a próxima fase do estadual. O Corinthians, com as estreias de Sid Clay na lateral e Ralf no meio-campo, começou devagar no primeiro tempo. Chance clara de gol só aos 16 minutos, com o Rodriguinho.
Daí pra frente, o jogo teve o Mirassol chegando com esse chute perigoso de Douglas Baggio, defendido por Cássio, e 2 participações importantes do goleiro Fernando Leal, segurando o cabeceio de Luca e salvando o chute de Rodriguinho. O segundo tempo começou melhor para o time do interior, que passou raspando com Edson Silva de cabeça e assustou na falta cobrada por Xuxa, desviada com perigo por Ralf. Mas aos poucos o Corinthians foi ganhando o campo. Luca tentou de longe. Rodriguinho fez Fernando Leal trabalhar outra vez. Cleison também parou no goleiro. O Mirassol ainda tirou tinta da trave de Cássio na bomba de Marlon. E quando o 0-0 parecia encaminhado, o xodó da torcida alvinegra, o ídolo Emerson Sheik, que havia entrado na vaga de Jadson, apareceu para decidir aos 42 minutos e fazer o seu primeiro gol no retorno ao clube. Golaço e feito histórico para Sheik, que aos 39 anos se tornou o jogador mais velho a marcar com a camisa do Corinthians. Tão importante quanto o gol é esse momento para mim, né? Ver o Cássio saindo do gol, eu agradeci ele, dei um beijo nele agora no vestiário, agradeci porque mostra a união do grupo, eles ficaram felizes, como eu, assim, não só pela vitória, mas pelo gol também, por tudo que eu venho fazendo durante esses meses que eu estou no Corinthians. Após a boa jogada entre Rodriguinho e Matheus Vital, o garoto Pedrinho ainda teve a chance de ampliar, mas ficou nisso. Corinthians 1, Mirassol 0. O bom do jogo foi confirmar a classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista. Senti meu time assim errando demais, tecnicamente muito abaixo, foi a minha cobrança no intervalo, muito abaixo, muitos erros de passe. Então não vi hoje falta de concentração igual vi em outros momentos, e sim a nossa parte física também faltando por questão dos últimos 3 jogos. Bom, mestre, tá lembrando aqui, o filme se repete. Claro que o Palmeiras vai jogar com o São Paulo ainda hoje, pode vencer, ou se empatar já recupera a primeira posição. Mas o ano passado foi a mesma coisa. O Corinthians ganhou do Palmeiras, terminou a fase em primeiro lugar. É verdade. E agora está aí de novo repetindo o feito. E o que me surpreende também, a gente fala tanto do Corinthians, será que consegue repetir? Está repetindo de certa forma. Quando o Emerson foi contratado, eu fiquei estupefato. Assim, Emerson Sheik, contratado. Ele veio com um discurso todo humilde de que, não, eu só quero ajudar, quero ser útil. E não é que ele está correspondendo. Ele entrou em campo, não viu o Emerson aquém a nenhum outro jogador do Corinthians e foi útil, marcou o gol da vitória. Aliás, um golaço, diga-se de passagem. Nesses tempos aqui de tanta correção política, né? Eu me divirto com o Sheik. O Sheik é uma figuraça. E é um jogador que é assim, ele entra, agita. Às vezes ele não faz gol, mas também consegue cavar um cartão amarelo para o adversário, né? Mexe com o resto da equipe, com aquelas suas arrancadas e tal, que já não são mais tão frequentes como antigamente, que está mais velho, mas é uma diversão, eu gosto dele. O jogo em si foi uma porcaria, como todos os outros, não teve... melhorou um pouquinho no finalzinho, o Corinthians está ganhando assim. Quer dizer, está tudo nivelado muito por baixo. O Palmeiras, que tem o grande elenco, não consegue fazer essa diferença. E, consequentemente, está tudo igual. E o Corinthians já vem muito mais estruturado, com o técnico que está fazendo um belo trabalho. Enfim, vai ganhando. É um campeonato também que não vale nada, né? É isso aí. O Santos foi a Novo Horizonte, se deu mal, perdeu do Novo Horizontino por 2-1. O resultado garantiu a classificação da equipe do interior para as quartas de final. Veja os gols. O Santos visitou o Novo Horizontino e viu o time da casa abrir o placar com Juninho aos 19 do primeiro tempo. No começo da etapa final, Yuri Alberto deixou tudo igual, aproveitando o bate-rebate na pequena área. Mas 5 minutos depois, Alisson Safira cruzou. A bola bateu em Lucas Veríssimo e entrou. Gol contra do zagueiro santista.
E ficou nisso. Novo Horizontino 2, Santos 1. Logo hoje, numa situação que nós iniciamos a partida com o nosso ataque mais leve, né? O mais jovem, mais leve. O Yuri quebrando recorde, né, de ser o mais jovem como titular, ainda fez o gol, mas não teve jogo, né? Dentro dessa estratégia de primeira e segunda bola, um jogo de força, realmente nós fomos prejudicados, né, e saímos com a derrota. Esse jogo pede um jogador mais forte, um jogador de área, né? E esse jogador também a gente está buscando ainda no mercado. Nós não temos essa característica, temos o Rodrigo, mas não temos mais. Então é importante, mostra que jogos pesados, né? Principalmente na Libertadores, eu joguei contra o Nacional do Uruguai lá, um jogo muito pesado. O Estudiantes vai ser um jogo muito pesado. A gente jogando em casa a gente vai conseguir, mas um jogo de chuva, um jogo de primeira e segunda bola, a gente mostrou que vamos ter dificuldade. Até porque o Santos, mesmo com um homem a mais em campo, só levantou bola na área, levantou e nada. Nada. Outro joguinho. Bom, é verdade que o campo, uma lástima, né? Não podia ter jogo. Primeiro tempo inteiro a bola não rolou 2 centímetros, né? E o Santos se equivocou, em lugar de aí sim lançar a bola, porque não tinha outro jeito, a bola não rolava. Ele procurou conduzir a bola, trocar passos curtos, e isso não funciona naquele campo. O Novo Horizontino vem fazendo uma campanha apreciável, né? E está fazendo muito gol para um time pequeno. E o Santos está lançando seus meninos. Ontem teve esse menino de 16 anos, que fez o gol, né? Yuri Alberto. Não se perca pelo nome, é meu garoto. E o Yuri Alberto fez um gol na base do pinball, né? A bola bate, volta, e tal, ele meteu para dentro. Agora, esse Diogo Vitor, né? Entrou também no segundo tempo, jogou bem. Pelo menos lutou, jogou bem. Ninguém jogou bem, mas lutou e tal. O Santos jogou com alguns desfalques e está também fazendo uma campanha, claro, né? Dentro possível. É isso aí. Agora, você falar Yuri Alberto é quase como dar uma bronca, né? Yuri Alberto. Yuri Alberto, vem cá. Nossa, mas é nome de bronca mesmo, né? Coitado. Isso aí era piada do Chico. Chico Anísio fazia piada com esse negócio do Alberto. Roberto. E assim por dentro. Quer dizer, hoje virou moda. Virou moda. Quer mandar um beijo, Celso? Quero mandar um beijo para Bianca Ramalho, que está fazendo aniversário hoje. Quem é? Bianca Ramalho, já está falando o nome. Não, mas entendeu? Ela faz o quê? Minha grande amiga, fonoaudióloga. Então, boa. Um grande beijo, parabéns, felicidades hoje e sempre. E eu quero mandar também um beijo. Manda. Para todas as mulheres do Brasil e do mundo. Pelo dia da... E lembrando o seguinte, uma reflexão para as mulheres. Cuidado com o que vocês desejam. Porque a mulher já tem uma tremenda vantagem sobre o homem, que é o de ser o repositório, a guardiã da vida, da espécie humana, do ser. Ela já tem esse poder que é o maior de todos. É um poder divino, no sentido de que se entenda como divino a capacidade de criar a vida. Né? Então, cuidado, vamos devagar com a vida. Porque a gente só está acumulando responsabilidades, né? A gente trabalha, mas a gente também tem que cuidar da casa, do marido, dos filhos, lavar roupa, passar... Eu vou dizer uma coisa, o homem é fraquinho, viu? Se é. Ele não aguenta não, essa porrada. Não aguenta, não. Bom, mas obrigada, viu, mestre? A bola rolou também pelos principais estaduais. No Campeonato Carioca, Vasco e Fluminense ficaram no 0-0 e o Flamengo se deu bem jogando fora de casa. Em Minas, o Cruzeiro venceu mais uma e continua tranquilo na liderança da competição. E no Campeonato Gaúcho, o Grêmio sofreu para vencer o São Paulo de Rio de Janeiro. Veja os gols. Com este gol de pênalti do volante Maicon, o Grêmio venceu o São Paulo de Rio Grande por 1-0 e abriu 4 pontos de distância da zona de rebaixamento do Gauchão. Em Minas Gerais, o Cruzeiro precisou somente do primeiro tempo para vencer a URT do Mineirão. Rafael Sobis fez 1-0 aos 19 minutos.
Arrascaeta completou o cruzamento da esquerda e aumentou a vantagem da Raposa, 2-0. Thiago Neves recebeu na frente, fez o giro e bateu cruzado para garantir a vitória do Cruzeiro, 3-0 e só. No Rio de Janeiro, o Flamengo visitou o Boa Vista e Rodinei marcou o primeiro com esse chutaço de fora da área. Cobrando falta, Diego encobriu a barreira e fez um lindo gol, 2-0 Flamengo. E Lucas Paquetá não deixou por menos, outro lindo gol de falta para fechar a conta em Volta Redonda, 3-0 e fim de papo. Na Copa Sul-Americana, aliás, era São Paulo de Rio Grande, viu, gente? Não é São Paulo de Rio de Janeiro, mas tudo bem. Na Copa Sul-Americana, o Deportivo Cuenca do Equador, Lanús da Argentina, Cerro do Uruguai e General Dias do Paraguai garantiram a classificação para a segunda fase da competição. Da América do Sul para a Europa, pela Champions League, jogaço em Londres entre Tottenham e Juventus. E em Manchester, o Basel surpreendeu a equipe do técnico Pep Guardiola. Vitória inimaginável. Ainda mais se considerarmos o que produziu o Tottenham no primeiro tempo. Poderia ter feito um, poderia ter feito 2, 3, até mesmo no começo do segundo tempo. É verdade. Eu, quando vi o resultado, que eu vi o primeiro tempo lá na redação, depois estava aqui no ar. Quando o Flávio Prado, meu lá, falou assim, Juventus empatou. Assim, nossa, virou. Eu, o quê? Pois é, camisa, né, mestre? A camisa, é que a senhora, é o dia das mulheres, então já aproveitou, né? Na véspera para fazer a justa homenagem. Mas o negócio é o seguinte, o Manchester City, né, do Guardiola, aí os caras vão dizer assim, você mesmo estava comentando agora há pouco, tá vendo, perdeu para o Basel, que é um time de segunda, no nível, embora seja 8 vezes campeão lá da Bélgica, da Suíça, perdão. E mas o City jogou, tinha vencido por 4-0 e jogou sem 9 titulares, 2 machucados, depois entrou o De Bruyne, mas 2 machucados e o resto estava no banco e tal. E isso faz muita diferença, sim senhor, porque não adianta. O time não tem a mesma consistência. É o Lang, é o primo do Chico Lang. Fez o gol, fez o gol. Mas então, aí, o que aconteceu? O City dominou o jogo inteiro, criou situações e tal, não fez o gol e tomou 2 gols do adversário, que estava muito bem postado e tal. E isso simplesmente quer dizer que não há time imbatível. Claro que não. Óbvio. Ululante, como diria o Nelson Rodrigues. Mas, infelizmente, meu time perdeu. Pois é. E ainda, falando de futebol internacional, o ex-presidente da FIFA, Josef Blatter, se encontrou nesta quinta com jornalistas e prometeu recorrer das punições que sofreu na entidade. Banido por 8 anos pelo Comitê de Ética da FIFA pelo pagamento irregular de 10 milhões de reais a Michel Platini e envolvido em uma série de acusações de corrupção e até de assédio sexual, Josef Blatter, ex-presidente da entidade máxima do futebol mundial, agora luta para provar a inocência. Em entrevista concedida nesta quinta-feira, o ex-manda-chuva da FIFA falou sobre o processo conduzido pela Justiça Suíça. O caso ficou parado por 2 anos e meio, desde que foi aberto em setembro de 2015. Agora, de repente, o procurador-geral abriu o caso de novo. É interessante que isso aconteceu depois que o Michel Platini levou o caso a Estrasburgo, a Comissão Europeia dos Direitos Humanos. O que eu vou fazer é trabalhar em ambos os lados, na Justiça Suíça e também ver os argumentos necessários para suspender a decisão da Comissão de Ética da FIFA. Não sou condenado, só estou suspenso como árbitro, jogador ou técnico. Mas ainda assim me toca que eu esteja suspenso, porque fui suspenso como presidente. Fui eleito presidente para 4 anos. Na verdade, eu ainda sou presidente. Apesar de todas as acusações, Blatter nunca perdeu o apoio do presidente russo Vladimir Putin e deve, inclusive, marcar presença na Copa do Mundo da Rússia. Eu sou um convidado pessoal do presidente Vladimir Putin. Ainda não sei exatamente as datas do convite, mas acho que provavelmente será o começo.
E para mim, será um grande prazer rever o campo de futebol em seu grande palco, isto é, a Copa do Mundo. Le terrain de football et le grand terrain, c'est-à-dire la Coupe du Monde. Lava Jato nesse bando todo. Lava Jato neles. É um brincalhão, né? Dizendo que vai voltar a ser presidente da FIFA. Tá, de gozação. Bom, e a quinta-feira também foi marcada pelo velório do zagueiro Davi Astori, da Fiorentina, que faleceu no último domingo. Atletas de vários clubes e milhares de pessoas compareceram a uma das mais importantes igrejas de Florença para se despedir do jogador. Em Florença, milhares de torcedores da Fiorentina compareceram em frente à Basílica de Santa Croce para dar o último adeus a Davide Astori. Os ex-companheiros de clube estiveram em peso para acompanhar o velório. Jogadores de outros times da Itália também fizeram questão de comparecer ao cerimonial para prestar homenagens. Durante todo o tempo, ouviram-se muitos aplausos em respeito ao ídolo local. A morte de Astori deixou o futebol italiano em estado de choque. Algumas pessoas, em meio à multidão que estava nos arredores da Basílica, precisaram de atendimento médico. Davide Astori, que disputava a 10ª temporada na Itália, estava na Fiorentina desde 2011 e havia se tornado capitão da equipe no ano passado. O zagueiro de 31 anos foi encontrado morto no domingo passado em um quarto de um hotel na cidade de Udine. De acordo com a autópsia realizada, o jogador teve um ataque cardíaco. Devido ao falecimento de Astori, 7 jogos da 27ª rodada do Campeonato Italiano, que seriam realizados no último domingo, foram cancelados. Além disso, tanto a Fiorentina como o Cagliari, ex-clube de Astori, confirmaram que irão aposentar a camisa número 13 do jogador, que será enterrado em Bérgamo, sua cidade natal. Eu não quero me estender muito não, mas é que é inevitável a reflexão, né, da fragilidade da vida. Vai contra tudo aquilo que se espera. Jovem, atleta, né, faz exames, saudável, direto, né? Uma noite dorme e não acorda. Simples assim. Não tem explicação. E os exames foram comprovados que foi realmente uma parada cardíaca. Morte natural. Morte natural. Vai entender. Então, a gente tem que acreditar realmente que existe algo a mais para poder consolar essa família. E a gente mesmo, né? Porque a gente pode dormir hoje e não acordar amanhã. Então vamos aproveitar cada dia ao máximo. E a gente volta a falar do Choque Rei, que acontece daqui a pouquinho lá no Allianz Parque. Alexandre Silvestre, temos uma ideia dos prováveis times que estarão em campo? Então, Michele, como está chovendo, eu decidi poupar o nosso equipamento. Então vim aqui para a sala de imprensa do Allianz Parque, que está bombando, olha só, os fotógrafos nessa primeira mesa, naquela segunda, os repórteres, ao fundo, pertinho da parede, os operadores de rádio, o pessoal que trabalha na técnica, tem colegas de televisão, de rádio, de internet. Eu vou dar uma giradinha aqui junto com o Bruno para mostrar, ó que bacana, 2 menininhos que entrariam com o Palmeiras hoje, são mascotes, mas como é dia das mulheres hoje, vocês vão entrar para o aquecimento, vocês estão sabendo, né? Vocês vão subir para o campo para ver o aquecimento dos jogadores, depois as mulheres é que vão dar as mãos para os atletas do Palmeiras. Como é que você chama? Ítalo. Ítalo, e você? Mateu. Mateu. Ítalo, o Palmeiras vai ganhar de quanto e quem vai fazer os gols ou o gol? O Keno, o Borja. Tá bom, já chega, cara. 2 pô. Tá bom, né, meu? Senão eu fico triste. E você, Matheus? Eu acho que 2-0. Só que os 2 gols vai ser do quê? Vai ser do Borja. 2 gols do Borja. Legal. Vocês estão muito ansiosos pra pisar no gramado? Sim. Demais, né? Vai ser a primeira vez? Sim. Sim? Com os jogadores, sim. Já que a gente já pisou quando a gente veio fazer um tour aqui. Ah, aquele passeio pelo estádio. Mas com os jogadores e com a torcida na arquibancada é muito mais legal, né? Pô, eu tô com inveja, cara. Eu não vou poder subir no gramado, hein? Vocês vão. Um abraço, tá? Valeu. Boa sorte. E aqui, a zona mista, por onde os jogadores vão passar na chegada.
lá para 7 da noite. E na saída também. É nesse espaço que a gente, né, entra na briga, na disputa pelas entrevistas. A chamada zona mista, que vira realmente uma zona, principalmente depois do jogo. Vamos agora escalar a Sociedade Esportiva Palmeiras para o choque rei desta noite. O Palmeiras deve entrar em campo no clássico com Jailson no gol, Marcos Rocha na direita, Antônio Carlos e Thiago Martins na zaga e Vitor Luiz na lateral esquerda. Felipe Melo e Bruno Henrique são os volantes, com Lucas Lima no meio. No ataque, William na direita, Dudu na esquerda e Borja no comando de ataque. O técnico é Roger Machado. E o adversário, o visitante São Paulo Futebol Clube, que nunca venceu aqui no Allianz Parque. Definido e escalado. Para tentar quebrar o tabu, o provável time do São Paulo tem Jean no gol, Éder Militão na direita, Arboleda e Rodrigo Caio na zaga e Edmar na esquerda. Hudson é o primeiro homem no meio-campo, acompanhado por Petros e Cueva. No ataque jogam Marcos Guilherme, Valdívia e Brenner. Dorival Júnior é o técnico. A bola rola às 8h30 da noite, Allianz Parque, Campeonato Paulista. O jogo para o Palmeiras vale pela manutenção da liderança geral no Campeonato Paulista, que pode trazer benefícios ao Palmeiras nas próximas fases, em caso de decidir em casa, né? Para decidir os mata-mata em casa, o Palmeiras ficaria em primeiro, e o São Paulo precisa ainda ratificar a classificação à próxima fase, por isso uma vitória é o que interessa para o São Paulo, que matematicamente ainda não está nas quartas de final. E eu volto daqui a pouquinho, como costuma dizer o Celso Cardoso, no Jornal da Gazeta. Muito bem. Só? Viu? Em primeiro lugar, o Silvestre mostrou um bastidor interessante, porque a gente que vive lá é muito comum, é mais do mesmo. Mas para quem não sabe desses detalhes, é uma imagem enriquecedora, tanta gente trabalhando num clássico desse porte. Veja só, não quero ser contraditório. O Palmeiras, para mim, tem o melhor elenco do país. Elenco, peças de reposição à altura. Agora, time por time, não vejo muita diferença entre Palmeiras e São Paulo. O senhor vê, mestre? Pois é, essa escalação do Palmeiras eu não gosto muito, sabe? Eu acho que perde muito a construção de meio de campo, com dois volantes, o Bruno Henrique, embora o Bruno Henrique se projete, tenha feito 2 gols outro dia e tal. Uma coisa é se projetar, outra coisa é trabalhar a bola. É isso aí. O Felipe Melo é um leão de chácara. Está jogando muita bola, a torcida adora, tá carrinho, marca muito bem e tal. Dá os passos interessantes, outro dia deu um lançamento maravilhoso, mas sei não, acho que há um certo equilíbrio, sabe? Também acho. O desequilíbrio, eu diria, é o Allianz Parque, é o fator campo. Ah, sem dúvida. Mas time por time tá parelho, na briga. E a gente volta a falar do Corinthians. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o Timão promoveu nesta quinta um tour gratuito pela Arena de Itaquera para as corintianas. E o repórter Jonas Campos aproveitou a ocasião para bater um papo exclusivo com a vice-presidente do clube, Edna Murad. Veja. Fala pessoal, nesse Dia Internacional da Mulher, data tão especial, falamos aqui da Arena Corinthians. Estou ao lado da vice-presidente do Timão, Edna Murad. Ontem aqui na Arena, né, Edna, a gente viu ações muito bacanas, uma campanha em combate ao assédio sexual, à violência contra a mulher. 2 frases que foram bastante ditas aqui durante a noite de ontem. Uma até está estampada no seu braço, ó. Quais são essas frases? Não é não, né? Então, uma campanha importante contra o machismo, em respeito às mulheres que vêm ao jogo, as mulheres que não vêm, enfim, respeito às mulheres mesmo. Se ela disser não, é não. E estampado na camisa dos jogadores também, respeita as minas, né? Respeita as minas. Então, a iniciativa aí, né, dos homens de pedir esse respeito para todos, né? E hoje, né, em continuidade a essa campanha, um projeto muito bacana do Corinthians, o tour gratuito para algumas mulheres que se inscreveram previamente e puderam hoje gratuitamente conhecer aqui as dependências da Arena de Itaquera.
Achei a iniciativa muito boa, porque muita mulher às vezes quer vir ao estádio, aí tem medo, acha que não é seguro, aí quando chega aqui e vê toda essa estrutura maravilhosa, ela quer voltar para o jogo, quer trazer a mãe, quer trazer a avó, quer trazer as amigas, a filha, os filhos. Então eu acho que isso aqui abre um espaço, um lugar para diversão, para curtir, é um ponto turístico em São Paulo. Você, além da função de vice-presidente, por ser mulher, tem uma nova responsabilidade, né, nessa luta toda. Eu acho que é importante, né, a minha voz em relação ao respeito às mulheres, da mulher poder estar onde ela quiser estar, porque a mulher tem capacidade para isso. Hoje eu sou a vice-presidente lá no Corinthians, todo mundo levou um susto, mas está todo mundo gostando, nós estamos caminhando aí com o trabalho. Eu e o Andrés e o outro vice, a gente meio que se dividiu aí nas funções, né, para poder cada um dar conta bem daquilo que se propôs a fazer. Então, eu vou cuidar especificamente, né, do clube, mas se precisar de alguma outra coisa, o Andrés sabe que pode contar comigo em qualquer outro setor aí ligado ao Corinthians. Obrigado, Edna, que você abra portas para outras mulheres no meio do futebol. Eu quero ser a primeira, né, que venham outras, né, porque agora que der espaço, a mulher não vai voltar mais para pilotar fogão, não. E vai Corinthians, né? Vai Corinthians. É isso aí, a gente vai ao resultado da nossa enquete do site gazetesportiva.com. Quem chega mais pressionado para o clássico, Roger Machado ou Dorival Júnior? E a maioria dos votos foi para o Dorival, 84% dos votos, Celso. Para de alterar, o Celso fica alterando os números na última hora. Gente, acabou o programa, homenageando todas as mulheres, em especial a inesquecível Hebe Camargo, que completaria hoje 88 anos, 89. Tchau. Daqui a pouco no Jornal da Gazeta.